esse com absoluta certeza foi o melhor episódio de One Piece de toda a série. Será que o Kuma já sabia que o Luffy era o Nika? E por qual razão o Kuma enfrentou o Chapéu de Palha e entregou toda a dor de Luffy para o Zoro? Lembrando que o Zoro quase morreu nessa, né? Só que o mais importante de tudo, nesse episódio, pessoal, você vai ver literalmente a consciência de Kuma indo embora e ainda acreditando que o Luffy é o Nika. Mas também você vai chorar demais, mano. Já prepara o lencinho aí porque bora pro episódio. Aqui tá os piratas da Bonnie chamando ela, só que ela fica toda revoltada quando tá se maquiando. Tudo isso porque ela não quer ser simplesmente chamada de Bonnie. Ela fala, eu sou a capitã. Verdade, né? Eu vejo cada gerente aí do McDonald's tentando ser patrão. Assim eles falam, Bonnie, é nessa ilha que talvez o Kuma deve estar. Ela, sério? Vocês têm certeza? Eles falam que sim, mas a Marinha também está lá. Ela, tô nem aí, mano. Vamos lá logo, pessoal. Isso aqui é legal, porque o One Piece também tenta mostrar que a mídia é muito bem manipulada. A Marinha, quando vai capturar a Bonnie, falam que receberam ordens para capturá-la, porque ela tortura crianças e também velhinhos. Então os marinheiros ficam, nossa, então eles só atacam os mais fracos, mas que grandes cretinos. Assim o marinheiro fala pra atirar logo nela, só que ela fala, saiam do caminho. E mano, a Bonnie sempre tenta copiar o Nika, ela dá um ataque chamado perfuração etária. Assim é meio óbvio, né, mas ele se transforma em bebê reborn. Esse momento é algo que chama muita atenção, tá todo mundo gritando, onde tá você, Kuma? O Kuma tá ali, só observando de longe mesmo. Ela fala, onde tá? E o cara, tá ali pra frente. Kuma diz, a gente não deve se encontrar, por favor entenda, Bonnie. É complicado, mano, imagine você ter um filho, velho. Eu não tenho, mas deve ser complicado demais. Só que a Bonnie fica muito nervosa com isso, mas ela se acalma lembrando do Nika. Ela diz que como ela é uma pirata, agora ela também quer procurar por Nika. Que imagina como um papai vai ficar feliz quando saber que eu vi o Nika em uma das ilhas que visitei. Enquanto isso, no East Blue tá o Luffy cacetando o Arlong com seu machado de borracha. Logo após derrotar o Arlong, o Luffy ganhou sua primeira recompensa de 30 milhões. Ele fala, Eba, eu tenho uma recompensa de pirata, que mostra tudo por trás dos panos. O Dragon fala que está indo para Lug Tal. Sabo, sem saber de nada, fala, pra quê? E o Dragon diz, a propósito, quem tá cuidando de lá? E o Sabo, sabendo de tudo, diz que é o Smoker. Essa parte é muito boa. O Ace falando, Jinbei, adivinha de quem ele é, irmão? Ace diz que ele é meu irmãozinho. E o Jinbei simplesmente fica nervoso, falando, peraí, o seu irmãozinho acabou com os piratas do Arlong? Kuma olha os cartazes e diz, olha, Dragon, nossos dois filhos se tornaram belos piratas. A Bonnie tentando ser pirata é muito engraçada. Ela fala pra todo mundo saquear. A bondade dela é extrema, tipo, mas só dos bandidos, tá, pessoal? Depois ela fala, não ajudem as pessoas. E o alter ego dela fala, não, só se evitar. A Bonnie diz, é assim? O cara fala, sim, é assim desse jeito que usa batom. Ela, boa, pareço uma adulta agora. Bonnie diz que vai continuar com esse negócio no rosto pra quando encontrar com seu pai e ele reconhecer ela. Só que o primeiro passo é eu me tornar muito famosa e assim ele vai me reconhecer. Todo mundo se alegra, a tripulação da Bonnie é muito bonita com ela. Vegapunk fala que a produção de soldados clones seguem sem problemas, assim como as suas modificações, Kuma. O Vegapunk pergunta pro Kuma, você ouviu falar do garoto que declarou guerra contra o governo mundial? Tá lá, senta o dedo na bandeira, Sogeking. E o Sogeking, que não é o Usopp, entendido? Kuma diz para o Vegapunk que o Luffy é filho do Monkey D. Dragon. Vegapunk fica muito assustado, mas o Kuma explica o porquê que ele contou pra ele, porque logo ele verá as memórias dele. E fala o seguinte, coincidência ou não, ele também desafia o governo com seus poderes de borracha, que nem o Nika. Ou seja, pessoal, o Kuma acredita que o Luffy é o Nika. Agora vamos para uma das partes mais importantes desse vídeo, que é quando o Kuma aparece diante dos Chapéus de Palha. Kuma diz que o governo ordenou que acabasse com todos eles. O Usopp então diz, você quer que a gente venda o nosso companheiro? Todos do bando do Chapéu de Palha mandam o Kuma se fuder. Então o Kuma diz, é uma pena então, e solta o seu choque do urso. Só que diante de todos os Chapéus de Palha estava o Zoro, dizendo, eu lhe ofereço minha cabeça em troca da dele, porque o Luffy é o homem que será o rei dos piratas. Então se você quer proteger o seu capitão, tome para si toda a dor e sofrimento dele. Kuma percebe que tanta dor dessa deixaria até ele inconsciente. Logo após isso, Kuma diz, ele tem bons companheiros, eu não esperava menos de seu filho, Dragon. Então Dendemushi aparece e diz convocação imediata para os 7 corsários. Kuma pergunta do que se trata, e a execução do baluarte da nova geração, Portigas e Ace, está marcada. Isso significa que travaremos guerra contra os piratas do Barba Branca. Kuma então diz, beleza, eu estarei lá a tempo. Enquanto isso, no arquipélago Sabaldi está Bonnie, dizendo que ela quer mais pizza. O pessoal tenta acalmar ela, falando que eles disseram que estão trabalhando o máximo que podem, capitã. Kuma aparece da janela, e ele sente que essa vai ser a última vez que ele verá
a sua filha, e com certeza ela se tornou uma pirata durona. Todo mundo tá saindo falando que um pirata socou um Tenryubito, e o Kuma percebe que foi na loja de humanos. Kuma então diz que isso é um tabu global. Como fizeram isso, sendo que aqui tá perto do QG da marinha? Praticamente você ir contra sua própria vida. Logo então, Kuma se depara e vê que foi o Luffy. Uma coisa que eu não tinha reparado na época é que o Sandy e o Zoro tinham lutado também. A mente de Kuma se concretiza que o Luffy é realmente o Nika, porque ele pensa, então eles estão tentando proteger o Tritão e também a sereia? E fala, ei, Chapéu de Palha, talvez isso seja um ato de traição, mas isso nunca aconteceu em vários séculos. E é aí que a gente entende o motivo do Kuma proteger o Chapéu de Palha. Enquanto tá o Pacifista 1 lutando contra o Usopp, o Kuma chega e fala, ei, vamos trocar de lugar. Enquanto o Kuma fazia o bando do Chapéu de Palha desaparecer, ele diz o seguinte, me desculpem pessoal, que é o Monkey D. Dragon e o Iva, por nunca dizer nada, porque como legado da minha existência, eu deixarei o futuro da Bonnie e deste garoto em paz. Enquanto o Luffy dizia que não conseguiu salvar nenhum de seus companheiros, o Kuma fala em sua mente que esses são os perigos do novo mundo e eles não estão preparados ainda para isso. E não vá agora para o novo mundo, porque um dia você vai salvar o mundo. Vegapunk recebe a ordem de colocar um interruptor de destruição no Kuma. Saturn diz que ele transformou o Kuma em uma arma humana mortal. E o Vegapunk, claro, vocês estão no topo da autoridade. Saturn diz quem o deterá quando ele sair de controle, dizendo para o Vegapunk que ele é um simples cientista de merda sob contrato, então só respeite. Vegapunk então diz, em troca desse dispositivo, deixe-o manter um pouco de seu livre-arbítrio. Saturn só diz, eu lhe dei uma ordem, Vegapunk, não deve restar livre-arbítrio algum para ele. Vegapunk fala, mas o Kuma não vai conseguir ver a sua filha. O telefone é desligado e lá por fora estava o Kuma ouvindo tudo. E o Vegapunk, o que? Você ouviu toda a nossa conversa? E o Kuma, mas quem me deu uma audição sobre-humana? E chegou o dia, meus amigos. O Vegapunk entra no laboratório e diz, hoje é o dia que você vai perder todo o seu livre-arbítrio. Fala, a gente só se conhece faz 2 anos, mas foi um bom tempo. Kuma diz, é mesmo. Sim, Vegapunk fala sobre sua primeira missão sem livre-arbítrio, que ele vai lutar contra os piratas do Barba Branca. Mas logo então Vegapunk é interrompido pelo Kuma, dizendo, mas antes disso você pode programar uma última missão para mim? O último desejo do Kuma é proteger o lar, ou seja, o navio do Chapéu de Palha até um membro voltar. Eu não vou poder mais vê-lo crescer. Mas Vegapunk então diz, o que? Mais o que? O que você tá falando? O que você tanto espera desse garoto? Kuma diz que as ações do Luffy comovem a alma dele. Nika é apenas uma lenda. Eu disse para Bonnie que há de surgir um guerreiro que fará todos sorrirem dançando no ritmo da libertação. E se existe um herói que vai mudar drasticamente este mundo, com certeza vai ser ele. Vegapunk então fala, um revolucionário apostando em um pirata? Decidiu apostar tudo, hein? Mas certo, agora forneça-me materiais para minha pesquisa científica. Kuma então tira todas suas memórias e coloca aí. Kuma então não vai perder suas memórias até que alguém toque nessa palma. Vegapunk então diz, certo, eu criei um sistema que me permite analisar a distância. Agora vamos acabar com isso. Esse é apenas um processo clínico e eu sou um cientista. Kuma pergunta, quantas pessoas eu já incomodei? Fique ligado nessa pergunta que vai se conectar muito mais pra frente. O Vegapunk diz que, claro, viver é algo que faz você incomodar a vida dos outros. Agora, sabe quando você morre e vê toda a sua vida diante de seus olhos? Era isso que estava acontecendo neste exato momento. Kuma nascendo, sendo acorrentado, virando escravo, perdendo seu pai, sua mãe. Assim muitas coisas começam a aparecer. Diante dele estava a Jinny também, sobre ela dizer que ela é 4 anos mais velha que ele, então agora ela vai ter que alimentá-lo. Deles cortando lenha e vivendo uma vida normal. Esse foi o único momento da vida de Kuma que ele realmente teve uma vida normal. Agora que ele já está mais adulto, com seus 22, 25 anos de idade, junto com a Jinny, em que eles estão andando, vivendo cada vez mais intensamente. Tá sempre chamando seu nome de Kumachi, falando que está cheia, que é muito bom viver. Só que isso também são feixes da vida da própria Jinny. Ela diz para ele que sempre o amou. Só que diante de tanto caos e a morte de Jinny, uma esperança aparece, que é a própria Bonnie. E aí ele começa a ouvir os gritos de uma criança. Uma criança tão pequena, para uma mão tão grande. Ele diz, não se preocupe, Jinny, eu vou criar o seu bebê. Mas o momento em que a vida de Kuma
Kuma sempre foi difícil, foi o momento em que ele mais ficou feliz. Aquela parte em que a Bonnie fala: esses moleques ficam tirando sarro das pedras no meu rosto. Assim o Kuma descobre com o médico que ela só vai ter 5 anos de vida. Todo aquele sentimento do Kuma segurar tudo sozinho é mostrado dele tentando segurar tudo sozinho, como se fosse o poder da sua pata. Sempre lembrando que essa dor e sofrimento só vai desaparecer se alguém aceitar lidar com ela um dia. Ivankov também aparece na mente dele, dizendo que as mãos dele libertaram pessoas. Só que tudo está sendo tão difícil e, para curar a sua filha, ele diz que vai aceitar qualquer destino. Só que Kuma ainda lembrava das palavras de seu pai, dizendo que um dia o Kuma vai chegar e vai salvar ele. E isso é um adeus. Ele olha sua filha correndo indo embora, só que feliz, e diz que sempre quis ser um herói que pudesse salvar os oprimidos. Kuma também sai correndo logo após a Bonnie, só que como um pequeno escravo. Essa foi a vida de Kuma, entre Ivankov, entre conhecer o Dragon, entre se ver diante de Jinny e também cuidando da Bonnie, vendo que é curável a sua doença. Kuma, mesmo perdendo tudo, ele diz obrigado. Obrigado a todos. E você lembra das palavras que eu disse sobre incomodar pessoas? Porque na realidade o Vegapunk quis dizer que incomodar pessoas, quando você morre, é incomodar as pessoas que você ama, porque elas vão sentir saudades. E eu lhe garanto, Kuma, você é um herói para todos e para todos que amam você. Essas imagens são de se chocar, das mãos em que todo que ele tocava ia embora, mas as mãos que foram tocadas pela Bonnie, ele que foi embora. Vegapunk chorando muito para desligar o sensor de consciência do próprio Kuma e as memórias desaparecendo, é mostrada as últimas mensagens do Kuma. Diz para Bonnie: feliz aniversário.